Fala galera, tudo bom? Eu sou o Ulisses Dias, bem-vindo ao meu canal. Vamos continuar aqui com a jornada do investidor inteligente. Fizemos já o exercício do ano 2000 ao 2001 e agora partiremos para o ano de 2001 a 2002. Lembramos que nesse período o Brasil encontrava-se num turbilhão decorrente do apagão elétrico que aconteceu, onde as empresas de energia que são tidas como as mais conservadoras em termos de volatilidade para o investidor, elas sofreram muito e pareciam ser uma grande oportunidade. Vamos ver como é que a seleção de ações aqui funcionou nesse período e vamos comparar se esse resultado foi melhor que o Ibovespa ou não. Lembrando que essa comparação com o Ibovespa é somente como alternativa de resultado, porque os investidores do Value Investing, eles têm como meta o retorno absoluto e não o retorno comparativo, tá? Lembrando que diferentemente da Magic Formula, onde o objetivo era pegar um misto entre qualidade das empresas e uma relação preço-lucro, que era um método quantitativo de encontrar as empresas mais baratas, aqui na fórmula do investidor inteligente, ele procura somente as empresas baratas em relação ao preço-lucro e o preço sobre o valor patrimonial. Então a gente tem o ano de cotação de 2002 e 2001. Lembrando também que a gente flexibilizou algumas métricas, como a relação de 20 exercícios seguidos de dividendos pagos constantemente. Porque se a gente fosse levar a fórmula a ferro e fogo aqui, a gente não conseguiria ter as 15, 20 empresas que ele recomenda lá, né? É bom lembrar também que uma das pedras fundamentais para esse método aqui encontra-se em achar empresas do ramo industrial, só que a gente teve que flexibilizar aqui mais uma vez por causa da quantidade de matéria-prima que o Brasil oferece para fazer uma carteira diversificada. E vamos aqui para o nosso primeiro filtro, que é o de liquidez, né? Do mesmo jeito que o Joel Greenblatt, ele permitia ou dava liberdade para o leitor fazer uma carteira de investimentos com algum tipo de seleção, o Benjamin Graham também fala disso no Investidor Inteligente, mas ele já chama essa metodologia do investidor empreendedor. Uma outra variação também que ele fala no livro é o de Deep Value, onde você teria empresas sendo vendidas com valor de mercado abaixo do valor em caixa. Para você que acha que essa métrica seria impossível de ser usada hoje, eu te falo que isso pode ser verdade, mas também a gente está falando de um mercado agora de alta, né? Lembrando que na Magic Formula a gente chegou a ter relações preço-lucro em média de 7,5. No último ano que a gente fez, de 2018 para teoricamente 2019, realizar o rebalançamento cronológico, a gente já tinha uma relação preço-lucro acima de 11 vezes, mostrando que talvez o mercado hoje ele esteja numa precificação mais esticada.
Aqui a gente já vai fazer o filtro do endividamento. E lembrando que, mais uma vez, isso foi um filtro que eu, Ulisses Dias, coloquei no estudo para ter um pouco de antifragilidade. Vamos fazer aqui então o primeiro ranking de ações baseados no preço-lucro. Eu, pessoalmente, nas carteiras que eu faço no modelo particular meu, eu gosto de fazer essa relação preço-lucro dos 3 últimos anos, porque como a gente está fazendo aqui uma conta em cima do resultado total de lucro, a gente está contando o resultado operacional quanto não operacional. Então, por exemplo, vamos dizer que uma empresa a Unipar, ela tem um imóvel de uma fábrica que foi botado lá na contabilidade por 100 mil reais e está lá na contabilidade por 100 mil reais e ela conseguiu vender esse imóvel por 1 milhão. Isso vai entrar no lucro daquele exercício um lucro de 900 mil, mas esse lucro não é operacional. Por quê? Porque a atividade da Unipar é química e não venda e compra de imóveis. Então isso criaria uma distorção no lucro daquele ano que seria suavizada caso eu tivesse uma média dos últimos 3 anos, porque não é recorrente que a empresa venda um imóvel muito acima do valor patrimonial todos os anos, né? Então é muito importante a gente tirar essas distorções do nosso estudo, mas também entender que isso aí já é uma coisa particular da minha opinião, né? Que pneu gasto é pneu gasto. Então, assim como pode ter um prejuízo não recorrente, não operacional, eu também quero contar os prejuízos e lucros não operacionais. Já a fórmula do Joe Greenblatt e do próprio investidor inteligente, ele está falando só de lucros operacionais, só que para o nosso exercício aqui, eu acho que isso ficaria um pouco desafiador, principalmente para o nosso espectador aí que não tem muita intimidade com contabilidade. Eu acho que fica mais digestível aqui, né? Digerir essas informações não é fácil. Então a gente vai excluir aqui a Telemig Participações também, porque não teve a informação de cotação dela. Como que eu faria na prática caso a Telemig participasse da seleção? Eu botaria ali o valor da última cotação e corrigiria isso pelo CDI até o final do ano, para a gente ter essa métrica aí mais ajustada. Então vamos fazer aqui a nossa seleção de 15 empresas para ver qual foi o resultado final disso, mas antes vamos tirar aqui aquele nosso filtro também de controlado e controladora para a gente não concentrar muito risco numa mesma atividade fim de uma mesma empresa, tá? Isso não quer dizer que a gente vai segregar aqui empresas de energia elétrica, como temos aqui repetidamente. E apesar da Eletrobras ser uma holding com várias participações, a gente também não vai incluir ela nesse bolo de controlado e controladora, tá? Então temos a CEMIG, a Telefônica Brasil, a Unipar, a Eletrobras, a Itaúsa, a Transmissão Paulista, a Braskem, a Siderúrgica Tubarão, a Souza Cruz, a Copel, a Vale, a Celesc, a Petrobras, a Telemar e a Petrobras Distribuidora. Vamos tirar aqui a Petrobras Distribuidora, por ser uma controlada e controladora aqui no caso. E vamos incluir a Embratel Participações.
E só para mostrar aqui para vocês como é que eu não estou querendo fazer nenhuma combinação aqui para o resultado ficar bonito, a gente está tirando a Petrobras Distribuidora, que deu uma rentabilidade de 27% positiva, e estamos trocando pela Embratel Participações, que deu 65% negativo, né? Então aqui não tem manipulação de dados nenhuma. E a gente está tentando ser o mais fiel ao exercício aqui possível. Então, a gente tem uma concentração aqui de telecomunicações grande, energia elétrica também. E repetindo mais uma vez, apesar lá da fórmula inicial do investidor inteligente não contemplar empresas de mineração nem de finanças, a gente põe aqui para a gente ter uma diversificação que eu acho que é a pedra fundamental aqui de qualquer investimento em renda variável. Então, a gente vê que a fórmula aqui do investidor inteligente teve um resultado positivo em 17%. Comparação ao Ibovespa, que foi de menos 5,7%. Então, mais um ano que o resultado fica positivo e a média total aqui da seleção também é positiva, mostrando que o estudo está se mostrando consistente, né? E assim como eu repeti inúmeras vezes lá no estudo da Magic Fórmula, eu acredito que qualquer metodologia vai ser vencedora contanto que a gente seja consistente nela. Então, o importante é ser consistente, ter a autorresponsabilidade de entender que a gente tem que fazer uma retrospectiva de qualquer método que a gente for aplicar na prática, ser persistente, porque apesar dos 2 primeiros anos aqui terem sido positivos para a fórmula do investidor inteligente, vai ter momentos de que essa fórmula ela não vai dar resultados positivos. A gente tem que ser disciplinado de seguir o método, porque mais uma vez aqui durou muito pouco tempo para fazer a seleção de carteira do investidor inteligente, mas a volatilidade intra-ano ela é muito grande. Então, se a gente não for muito disciplinado mentalmente para não olhar o mercado, a gente vai acabar escorregando numa casca de banana. Então, olha que paradigma engraçado esse do investidor de longo prazo fundamentalista. Eu, apesar de ser muito focado, muito disciplinado, muito persistente na estratégia, quanto menos eu olhar para a bolsa, menos eu olhar para o mercado, menos eu mexer no método, maior a tendência de eu ser bem sucedido. Engraçado isso, né? Então, essa fórmula eu considero que ela é muito apropriada para aquele profissional liberal, para o empresário, para o artista, qualquer que seja o seu ofício. Você pode ter uma outra profissão onde você vai gerar renda e vai reinvestir na fórmula que você só precisa ser disciplinado, né? Mais uma vez, fica até um pouco repetitivo falar toda hora isso, mas é muito importante e é uma técnica de comunicação eu ser repetitivo aqui, porque esse é o fundamento básico do método. Eu ser disciplinado na metodologia e esquecer durante os 12 meses que esse assunto existe. Então, quanto mais eu abdicar de atenção para o assunto, maior vai ser meu resultado. Isso é incrível, isso é muito bom. Então, esse foi o resultado de 2001 para 2002 e aguardo você para o próximo vídeo, onde a gente vai ver o resultado de 2002 para 2003. Eu te peço, se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, se inscreva no canal, recomende esse vídeo a alguma pessoa que você acha que vai fazer bom proveito dele. E o último recado aqui que eu deixo é o seguinte: a gente só começa a colher os resultados dos juros compostos a partir de 200 meses. Ou seja, lá no final, com 18 anos, a gente vai ver que um ano de variação da Magic Fórmula, ou da fórmula do investidor inteligente, ou da fórmula da média móvel cruzando, o próximo N
em relação ao primeiro N lá, ele vai ter um resultado muito relevante, às vezes até de 100%. Então a gente precisa muito ser disciplinado também em pensar no longo prazo. Tá bom, galera? Eu sou o Ulisses Dias, esse é o meu canal. Essa é a série do Investidor Inteligente e aguardo você no próximo vídeo. Um grande abraço, tudo de bom!